Olá, eu sou Cíntia Pimenta, você está no Viva Mais Leve, aqui na Bem Mais TV. E eu estou aqui com a doutora Bianca Frias. Nós vamos falar sobre implantes e gerenciamento do envelhecimento. Tudo bem, doutora? Oi, tudo ótimo. Muito bom estar aqui. Olha, que bom. Olha, gente, odontologia não é só sobre dentes, né? Tem muitas outras coisas envolvidas. Conta um pouquinho Muito pra mais. gente sobre isso. Porque, na verdade, já passou essa fase a gente achar que odontologia só obtura, só extrai, que a gente só mexe com o dente em si. Não é bem sobre isso, né? Hoje a gente cuida, na verdade, de tudo, que a odontologia sempre foi. Tá? Não é só a partir de agora, não. É porque a gente vive essa mística de que a gente só faz uma coisa, mas a odontologia cuida do rosto, da face, cabeça e pescoço como um todo. A gente pensa que não, mas a falta de um dente, ela impacta na respiração, Total. na sua coluna, porque como você respira, como o seu sistema se comporta, ele vai mexendo com todo o seu corpo, né? E isso tudo é cuidado por profissionais da área da odontologia. A gente tem diversas especialidades na odontologia, não é focada só, meu dente está doendo e é isso. Extremamente importante, com certeza. Claro. Né? É a saúde, né? É isso, a saúde bucal, ela impacta no seu corpo. No seu corpo por completo. Total, a boca é porta de entrada. Isso. E a gente tem que desmistificar isso de que é só o rosto que a gente tem que cuidar e a gente deixa o sorriso pra lá. Não, você vê que muitas pessoas elas têm entraves sociais e a primeira coisa que elas deixam de fazer é o quê? Deixam de sorrir. Deixa de sorrir. A pessoa, quando ela tá muito voltada pra ela, tímida, se sentindo mal, depressiva, ela para o quê? De sorrir. Porque acaba que o sorriso, ele é luz, né? Você vê que uma pessoa com um sorriso grande, ela faz o quê? Ela ilumina, né? Meio que o ambiente, né? Uma pessoa sorri assim, né? Sempre colocando a mão na frente e tal. É vergonha, né? É vergonha, é vergonha. E a questão de cuidar dos dentes, isso é cultural, né? Sim, eu acredito muito nisso, é cultural. Já foi comprovado mesmo que, por exemplo, o Brasil, mesmo ele sendo hoje um país imenso, que nós temos mesmo os regionalismos, né? Sim. A gente pode ver que modifica. Hoje a gente tem um maior olhar para a odontologia, um maior olhar para o sorriso por conta das redes sociais. Então, todo mundo quer ter aquele sorriso branquinho, né? De revista, de TV. Aquele quase um fake news, muitas vezes, né? A gente busca isso. Mas a maioria, se você for sair um pouquinho desse escopo, você vai ver que as pessoas não sabem o básico, que é escovar um dente, usar bem o fio dental, ou até escolher a própria pasta de dente. A gente foge isso, porque não tem essa educação. A gente não tem um básico. Sobre o fio dental, a gente tem que usar o fio dental diariamente, né? Sim. Eu comecei a trazer essa cultura para dentro da minha casa e comigo mesma a respeito disso. Primeiro que eu mudei minha pasta de dente, né? Tirei a pasta de dente com flúor e tudo mais. E aí eu falei, gente, eu comecei a perceber sobre essa questão. Não é pasta de dente. Não, nunca foi. É você passar o fio dental, porque é onde mais acumula a comida. É um conjunto, na verdade, né? A gente tem que entender que você vai usar uma pasta de dente para poder te assessorar na passagem do uso da escova. Porque é isso que a pasta de dente é, um coadjuvante. Né? Ela vai ser importante dependendo da sua necessidade. Mas se você não tiver uma boa escova de dente, você souber como fazer essa escovação, e o fio dental, ele tem que estar ali nas suas refeições, no mínimo uma vez ao dia. Porque é como você limpar a parede, mas deixar os cantos da casa todos sujos, sabe? É bem exatamente. isso. Porque o fio, ele faz isso, esse refinamento, você precisa tirar. Porque senão você vai estar com o dentinho ali, não parece que tem nada, mas o dentista vai localizar diversas irregularidades, que a cárie vem aí. E aí que causa cáries, tartas, o mau hálito, bactérias dentro da sua boca também, que já tem várias, né? A boca da gente, como eu brinquei, eu falei lá antes, assim, é uma porta de entrada. A boca, a gente vive em simbiose. O que é isso? As bactérias estão ali, mas elas estão adequadas ao seu meio. Se você para de escovar, se você não limpa direitinho, começa a ter uma proliferação daquele tipo de bactéria que você não quer. Então é isso, é tudo sobre equilíbrio, na verdade. A boca precisa estar em equilíbrio. Quando você tem equilíbrio, você não tem a cárie, que é uma doença multifatorial. Então a gente não está falando só de uma causa. Vai vir uma tendência genética, vai vir fatores ambientais, toda a mecânica da escovação. Então tudo vai mexer para contribuir para você ter ou não cárie. Então a gente tem que fazer a nossa parte, que é escovar, passar o fio. Que é o básico, né? É o básico. O básico bem feito, gente. Faz isso. o básico que ganhe bem feito, para você manter esse sorriso, né? Para o seu sorriso deixar de ser aquele sorriso assim, né? E poder transmitir alegria e vida. Cartão de visita, né? Adequado, né? Porque aí fica... E você pode depois cuidar das ausências, porque a nossa geração, ela já é uma geração
que já tem muitas ausências, porque a gente vinha de uma odontologia que não era tão conservadora. A gente era uma odontologia antigamente que, assim, doeu, arranca. Arranca. Mas por que era assim? Falta de cultura mesmo, Entendi. como a gente estava falando. Não tinha essa questão do cuidado. As gerações anteriores, elas tinham muito... Primeiro que a odontologia já era uma odontologia de extensão para prevenção. A gente, quanto mais... Tinha uma cara, abria muito para cuidar. Então, mudou. Hoje a gente tem uma odontologia muito mais preservadora, conservadora. E Manter a gente... o original, né? Manter o original, porque é o que o Papai do Céu deu pra gente, gente. Eu trabalho com implantodontia há 22 anos, tá? Então, assim, é maravilhoso? É, quando você perdeu. Então, eu tô resolvendo um problema, mas nada é melhor do que o seu. Nada, nunca vai ser. Artificial nenhum é melhor do que o natural. Não tem como. Porque tem pessoas que têm rejeição também no implante, não tem? Isso pode causar um super problema? Na verdade, isso é um mito. Não existe a rejeição quanto ao implante. O implante, quando a gente fala, a gente está falando de um material. Tá. Né? O implante ele é feito de um material chamado titânio, que ele é biologicamente compatível. Então, ele não existe uma rejeição ao material. É o mesmo material que vai usar para botar uma placa quando tem um traumatismo craniano, um pino, um parafuso para um trauma qualquer, uma fratura. Então, não tem rejeição ao material, tá? Entendi. O que a gente pode ter é um problema durante o período cicatricial, que pode se dar por N fatores, que vai fazer com que ele não cicatrize. Tá. Aí você tem a perda dele. Mas a gente tem sempre um motivo para isso. É o meio, na verdade, é o corpo que não está bem tratado ou saudável, que acaba tendo... A gente é um sistema, né? A gente é um sistema. Então, por isso que é muito importante você ter um profissional bem indicado que ele vai olhar para você como um todo. Porque é isso, a odontologia não é só sobre boca. Não é só sobre boca. A gente tem que olhar o paciente como um todo. E é isso que a gente tem que ter em foco. Porque eu tenho que entender sistemicamente como esse paciente se encontra quando ele chega para mim. As doenças que ele tem pré-existentes, é a famosa anamnese, tudo, o que ele consome. O que ele come. Né? Porque a gente pensa que não, mas a sua rotina do dia a dia, ela impacta naquilo que eu recebo como o meu paciente está no momento lá, numa cirurgia. Porque é uma cirurgia. Então, a gente tem que entender que quando você faz o implante, você está realizando uma cirurgia. Sim. Oral menor, mas é uma cirurgia. Então, é um paciente que ele tem que estar compensado, você tem que saber das doenças pré-existentes dele. Compensado como assim? Um paciente, por exemplo, que ele é diabético. Tá. Ele pode realizar uma cirurgia de implante, mas ele tem que estar com a glicose estabilizada. Entendi. Então, você tem que estar em contato com o médico dele para você saber os últimos exames, saber o que ele toma. Um paciente que é hipertenso, ele também pode, contanto que ele esteja compensado. Todo paciente que está compensado, ele acaba se tornando um paciente normal. Porém, a gente tem que ter esse conhecimento. É bem delicado, né? É um tudão, assim, né? De você estar em conjunto com outros especialistas ali também para poder fazer uma coisa assim, às vezes mais agressiva, no sentido não de violento, mas assim, de você ter que mexer muito, com muitos dentes na boca, assim. É multidisciplinar. Dependendo da reabilitação que você faz, ela se torna multidisciplinar. Porque, como eu falei, o olhar é pro todo. Não é só, vou devolver um dentinho, não. Eu estou reabilitando. Eu tenho que entender que esse paciente ele vai voltar a mastigar, ele precisa mastigar, que é a função. Gente, a função, verdade. Ele vai voltar a sorrir. Isso. Porque aí ele vai participar do churrasco da família. Vai poder comer a carne. É isso, a carninha, a famosa carninha que o brasileiro adora. Então, assim, ele vai estar ali socialmente, ele vai poder, às vezes, entrar no mercado de trabalho, que ele tem vergonha. Por quê? Porque ele não consegue se sentir seguro o suficiente para poder passar numa entrevista, às vezes, né? Porque não fala muito bem. E muda muito o rosto, né? Quando você não tem o dente. Muda a fonética, gente. Muda tudo. A fala, o ar, a projeção. A gente tem que entender que a boca, o sistema estomatognático impacta em tudo. Então, a gente não tá... Eu não posso olhar esse paciente só como se fosse isso aqui. Eu tenho que olhar ele como um todo. E o ronco, tem a ver com a pessoa Claro, que perde dente? a apneia do sono. A gente tem que olhar tudo. Tudo tem a ver. Às vezes, é muita ausência dentária, posicionamento da língua. Uau. A gente tem uma articulação que se chama ATM, que ela mexe com isso tudo. Então, é porque dá mecanismos de dor, né? Tudo da boca ela é relacionado. Então, mais uma vez, existem diversas especialidades na odontologia que a gente engloba tudo isso.
Olha aí, gente, viu? Não dá mole com o seu dente não, tá? Porque É depois é um trabalho aí para recuperação. E o dente, ele é dolorido, né? Quando você não trata e você tem algum problema e vai ficando com a dor, as pessoas muitas vezes não cuidam e aí vai tomando um monte de remédio em cima para ir tirando dor, a hora que vê, você já tá com uma coisa meio irreversível. É o assim. paliativo, né? Paliativo. É porque, mais uma vez, cultural. Isso. O brasileiro, de um modo geral, ele não tem o hábito de estar sempre no dentista, que deveria estar, no mínimo, 2 vezes ao ano, de 6 em 6 meses, para uma prevenção. Porque se a gente trabalhar com prevenção, a gente não precisa chegar em determinadas situações. Uma perda dentária, não. A gente trabalha com uma limpeza, uma educação bucal. Isso. Se você estiver fazendo isso, essas visitas regulares, você consegue fazer a manutenção. Você tem uma conscientização do que você tem. E aí essa dor, quando aparecer, ainda é pequena. Você consegue contornar, não precisa chegar no... Não precisa chegar no extremo. No extremo, ou diagnosticar uma perda. Ai, gente, Precoce, você já tem uma perda aqui, porque o dente, ele tá sempre, o corpo da gente, o ser humano, né? A gente se adapta, o dente se adapta igualzinho. Então, tem um espaço, o dente, ele vai fazendo uma dança para poder encostar um no outro, e isso vai fazendo o quê? Você morde errado, você mastiga mais de um lado do que do outro, e é uma musculatura. Se você mastiga mais de um lado que do outro, você acaba modificando essa musculatura, você acaba tendo mais força. E o mal também desse século, dessa geração, é o bruxismo. Por quê? A gente vive estressado, porque a gente vive na correria, então a gente aperta muito. Então a gente faz o quê? Uma força que joga para essa região, então a gente acaba descompensando a musculatura facial. Com dor. Nossa, é verdade. Essa coisa ansiedade. do apertar, assim, várias vezes. Ai, gente, eu sei que eu tô bem um pouco ansiosa ultimamente. Ou quem que não tá ansioso, várias vezes eu me vejo estressado? cruzando aqui, ó. Aí você respira fundo, né? Vai, não. Quando não o olho, né? Mexendo. Isso aí é o quê? Sinal clássico de estresse, Uau, né? Então, Uau, isso tudo a odontologia que cuida, você vê. Então, existe um estresse, existe uma ansiedade, que o olhar para sua dentição, muitas vezes, vai diagnosticar esse paciente. Quantas vezes eu diagnostiquei um paciente que tinha lá problemas emocionais, que você, numa conversa, que às vezes a cadeira do dentista, ela vira um divã. Vira um divã, né? Tá? Momento divã, foi pro dentista. Não deveria, né, falar, porque você tá de boca aberta, mas a gente... E dentista fala demais, gente. Fala muito, a gente gosta de conversar. E aí você começa a entender o que esse paciente está passando, que vai impactar também nesse sistema. Nesse sistema. Bom, legal. Então, assim, como a gente gosta de falar, a gente vai pro intervalo e já volta pra gente continuar aqui falando um monte de coisa legal. Eu amo compota. Frutinhas e vegetais aqui nesses potinhos, assim, com caldas, muito bom. E essa da bendita compota, gente, arrasa. Aqui, de azeitona preta, o cheiro. Nossa, esse azeite é tudo de bom. Olha aqui, escorrendo o azeite. Tem também essa de bacon que eu comi no sanduíche lá em casa. Cara, sensacional. As crianças ficaram loucas. A gente substituiu, tirou a maionese, né? E botou ela aqui, ó. Você pode comer também, ter a sua também, tá? Não ficar só passando vontade aqui. Acesse benditacompota.com.br e com o cupom do Viva Mais Leve tem desconto, né, gente? Olha aqui, tudo de bom. Macio, muito gostoso. Ô, Paulo, quando tiver outra parceria dessa, assim, Bem Mais TV, Bendita Compota, me chama, adoro fazer publi assim. Amei. Muito bom, gente. O que houve? Ai, minha boca tá muito ressecada aqui, ó, no seu sol, frio. O que é isso? Hidratante labial da Caju Cosméticos. Mentira, você comprou? Com cupom de desconto do Viva Mais Leve. Ai, arrasou, gente. Poxa, eu que sou apresentadora do programa, nem tenho o meu, você já agitou o seu, né? Olha. Tem. E se você quiser também ter o seu produto da Caju Cosméticos, acesse o Instagram deles, adquira o seu, o cupom do Viva Mais Leve você tem um descontinho. Quem sabe você também não vai vir fazer uma publi aqui da Caju Cosméticos na Bem Mais TV. Voltamos com uma pergunta que não quer calar e que todo mundo deve se questionar. Por que existem os sisos, gente?
Só pra dar dor de cabeça, né? É o dente do juízo. Às vezes Ai, meu Deus do céu, será? Não, é porque ele aparece lá por volta dos 18 anos, né? Então a gente brinca dizendo que é o dente do juízo. Mas, na verdade, assim, a maioria das pessoas, ela faz a remoção do siso, principalmente se usa um aparelho ortodôntico, porque existem os ramos, né? Toda profissão, toda área, principalmente de saúde, ela tem as vertentes, né? Sim. Tem uma vertente que acredita que o siso, depois de posicionar, não faz diferença nenhuma, tem outra que a movimentação dele, aquela posição dele ali, vai modificar a estrutura da boca. É. E é verdade que ele mal posicionado, ele vai gerar dor, vai gerar N coisas e ele tem que sair. Acredita-se que é a evolução. Não utiliza-se tanto, a gente é carnívoro, mas não como a gente era antigamente. Então, a gente não utiliza tanto assim a potência dos nossos molares para isso. Então, o siso acabou se tornando o quê? Desnecessário. Desnecessário. Olha, um belo do Desnecessário. E ele modifica mesmo. No meu caso, eu tenho 3 que já nasceram e eles ficam mudando todo o formato da minha boca. Tinha visto, né, sobre a retirar o siso, mas aí eu vi algumas pessoas falando que tem um impacto emocional sobre a retirada do dente, né? Mas isso não é uma coisa totalmente comprovada, ou é? Não, olha só. A gente está falando de tirar um dente. Impacta no sentido... Que é um órgão, né? Exatamente. O dente é um órgão. Então, assim, se você vai retirar qualquer membro seu, isso impacta em você. E a gente pensa que não, mas a gente da implantodontia estuda muito isso, que o paciente que não tem um dente, ele é um amputado social. Ele não tem, ele perdeu um órgão. Né? Então, assim, vai poder impactar dependendo em você de como isso vai impactar no teu sorriso, na tua mastigação. Nossa. Então, é uma cadeia, um dominó, é um efeito dominó. Agora, se você quiser falar para uma outra conversa de terapia neural, aí a gente vai ficar aqui até amanhã divagando sobre medicina oriental, sobre todas as vertentes que a gente pode dizer que os dentes se ligam a outras áreas do nosso corpo. Sim. É porque, na verdade, são várias abordagens, né? É. E não é que não tenha comprovação, como eu falei. Todos os estudos, a gente tem vertentes. Então, a gente vai ter um grupo que estuda muito terapia neural hoje e que fala muito sobre o impacto das extrações no seu corpo, tudo isso. Uma coisa é certa, né? O impacto dos dentes, a qualidade, a saúde dos seus dentes tem total a ver com a autoestima também, né? Claro. E é uma pessoa que pega assim, não tem o costume de cuidar direito do dente, ela já vê que ela não tem um amor próprio. Eu penso um pouco sobre isso. Porque, gente... Tá se deixando de lado, você quer dizer? Tá se deixando um pouco de lado. Eu acho que isso funciona de um modo geral com tudo. A pessoa que ela acaba entrando nesse vórtex, né? Tipo, se excluindo de alguma parte da sociedade, ela não cuida de nada dela. Não cuida de nada. E acho que a boca começa ali, ela consome, que é básico, né? Vai função básica, come, mas ela não vai higienizar, não vai tomar um banho. E aí eu vou concordar com você nesse sentido, sim. Mas o impacto na autoestima vai do que a gente falou lá atrás. Sorriso amarelo, ausência de vários... Apesar que você vai encontrar no interior um monte de gente sem o dentinho da frente, outro tá sorrindo lá e não tá nem aí, né? Com aquele bando de ausência. Tanto que a gente brinca nas festas juninas, é sempre pintar um dentinho de preto, né? Que fica... Pra você ver como é cultural a ausência de um dente. A gente levou pra uma festa. Mas isso não torna certo. Né? É isso que a gente tem que entender. Isso não torna certo. Porque não é. E isso é uma das coisas que a gente pode dizer que essa vida hoje no mundo instagramável trouxe. As pessoas hoje valorizam muito mais até o sorriso. Sim. Tem um lado positivo e negativo. O positivo, vamos dizer que elas estão valorizando, às vezes até de maneira exagerada, com lentes, assim, super brancas no excesso, porque também tem isso. Que fica super feio, eu acho. Porque tudo que a gente pode tentar trabalhar no natural. A gente devolve uma anatomia, pode clarear os seus dentes, torná-los... Não precisa ser amarelo, mas também não precisa ser branco parede. Sim. Que não é natural. Não é natural. Não é natural. É isso que a gente tem que tentar entender. E aí a gente foge da naturalidade. Tudo que foge muito da naturalidade vai pro excessivo, né? É isso. Eu fiquei uma época, assim, com essa coisa que eu comecei a perceber, né? Na mídia e tudo mais, as pessoas com aquele dente branco. Aí você fica olhando o seu. Aí eu comecei a ficar numa época que eu ia conversar com a pessoa, eu ficava olhando pra boca dela. Falei, cara, esse dente é de verdade. Não, esse aqui não é, não. Esse aqui... Porque os de verdade, eles não necessariamente é tudo igualzinho, não é um teclado de piano, né? Que parece que todo mundo colocou tudo igual um tecladinho de piano, né? Exatamente. A questão de raspar a língua...
isso influencia? Influencia, claro, né? Sim, na a gente nossa tem que vida. limpar a língua. Quando a gente estava falando lá sobre educação de saúde oral, a gente tem que limpar. A higienização da língua, ela faz parte do protocolo nosso de saúde, de educação oral mesmo. Porque a língua, ela tem N bactérias. Então, se a gente faz, isso melhora o que a gente falou, a qualidade do nosso hálito, o equilíbrio que a gente tem na boca. No estômago. Não, Isso o estômago, na influencia. verdade, ele vai influenciar o contrário. Se você tem um retorno, se você tem um refluxo, Entendi. você pode... a avaliação dessa língua também tem tudo a ver com a especialidade na odontologia que cuida dessa área, ela vai avaliar tudo Vai isso. avaliar um todo. O todo. E aí a gente voltando a falar sobre a questão da estética, né? Eu vejo assim que todo mundo tem um pouquinho de vontade, né, gente? De dar um pá, um negocinho aqui, um repiquezinho, levantadinho e tal. Mas assim, eu vejo que as meninas, as mulheres, elas estão ficando totalmente iguais. Elas estão perdendo a sua identidade, assim, no rosto. Você vê tudo parecidinho, tudo igualzinho. Virou um formato, ficou formatado, né? Formatado, que você quer dizer. Mas é o padrão, né? As pessoas encaixam padrões. Eu acho que conforme a sociedade vai evoluindo, vão tendo padrões diferentes. Isso. E aí a gente teve esse boom da harmonização facial, porque a gente sai de uma estética dental para uma estética facial. Estética facial, Aí, isso. dentro dessa estética facial, eles botaram padrões. Um rostinho quadrado, uma maçã bem ressaltada, aquele nariz completamente afilado, bocão. E virou uma formatação mesmo. É cílio postiço enorme, que parece aquela vassourinha, aquele bocão grandão e aquele peito que chega antes de todo mundo. E tá tudo bem se isso te agrada. Tá tudo bem se isso te agrada. Mas não necessariamente você tem que ser igual a ciclana, beltrana, né? Porque virou isso. Acabou que todo mundo entrou numa forma mesmo. Numa forma. E perde a identidade. Mas é sobre isso, a gente perdeu essa identidade. Mas eu acho que a gente está começando a voltar. Eu acho que no início da harmonização teve essa coisa, esse crescimento. Foi bem escalonado, assim, né? Porque se tornou mais fácil e acessível. Isso. Então, todo mundo começou a fazer e aí veio o excesso. Hoje você vê bastante clínica, né? Tem demais. E assim, a harmonização facial, na verdade, a gestão do envelhecimento, né? Eu gosto que a gente dessa tá fala. falando. Isso. E tem mais a ver, é mais humano, né, isso? Muito mais. Eu acho que é mais inteligente, inclusive, com você. Como a gente está falando de autoestima, de cobrança pessoal, quando a gente fala de gerenciar envelhecimento, eu não estou negando que eu estou envelhecendo. Porque eu não tenho como parar o tempo. Eu não tenho como esquecer que eu tenho uma história, que eu tenho um dia a dia e que eu tô passando as minhas décadas. Está tudo bem, eu tenho que abraçar isso. Eu não preciso mostrar toda a minha história nas minhas rugas. Eu não gosto nada dessa fala. Porque socorro! Não precisa, Já né? pensou? Não precisa. Eu posso envelhecer de maneira graciosa, em paz comigo mesma. Por isso que eu gosto da palavra gerenciar. Gerenciar. E quando a gente fala assim, que porque eu me vejo, eu tô com 43 anos, né? Eu falo, gente, estou na melhor fase da minha vida, assim. E por que não o meu rosto acompanhar? Eu vou ter 43 anos, na melhor fase da minha vida, vou querer ter um rostinho de 18 embora, né, gente? Tá lá, mas não. Né? Não, mas é com a pele saudável, com a estrutura bem colocada, é isso. Gerenciar o envelhecimento é não tirar sua identidade através de volumização excessiva. É melhorar, você tá com uma qualidade de pele bonita, você tá com aquele brilho, porque beleza é sobre isso, é sobre brilhar de alguma forma natural. Então, você não pode tirar o aspecto de cansado do seu rosto. Você não precisa ter ruguinhas, você pode atenuar tudo isso sem ser excessivo. Sem ser excessivo. Sem ser até agressivo com você mesmo, né? No sentido de mudar muito. Você acha que as mulheres, assim, já teve alguma paciente que fez uma gestão desse envelhecimento, mas ela queria alguma coisa e você acabou fazendo porque ela queria muito e ela se arrependeu? Olha, eu já tive uma fase na minha carreira que é, como eu falei, a harmonização é uma especialidade da odontologia que já está aí há um tempo. Então, no início, a gente tenta muito ouvir o paciente, porque eu tenho uma escuta muito ativa com os meus pacientes, porque é sobre eles, não sobre mim e sobre o que eu acho. Exatamente. Não é sobre você estar fazendo mais e mais e mais, é sobre você. É sobre eu entender a dor dele, porque é sobre isso, você entender o que incomoda. Porque, às vezes, o que eu não acho que é bonito ou o que eu vejo que é bonito não é o que te traz, às vezes, um trauma lá da infância, que você passou a sua adolescência escutando e somente hoje você pode ter um olhar para aquilo. É diferente. Aí eu ajudo essa paciente a se enxergar com amor, com carinho, através de alguma mudança dentro desse gerenciamento. Mas tem aquelas que têm uma dismorfia,
que eu posso volumizar o que for, que foi o que já aconteceu. É. Que nunca vou chegar no que ela quer, porque o problema não está no que ela está fazendo, está em como ela se enxerga e está nas pazes que ela tem que fazer com ela dentro de uma terapia. E essa é uma outra inteligência emocional que o profissional da área de saúde tem que ter. Que não é só dar direto o que o paciente quer, é entender aquilo que ele está devolvendo. Claro. Porque quando a gente mexe com essa coisa do gerenciar envelhecendo, com a beleza, com a harmonização, a gente está mexendo com aquilo que mais impacta, principalmente uma mulher. Que é a imagem que ela transporta para o mundo. Isso. E não adianta, isso sempre foi um peso para a mulher. A sociedade coloca a gente nessa bolha que a gente tem que ser perfeita. Mãe perfeita, filha Nossa, perfeita, não é? Pois é, e isso vai o quê? Cabelo perfeito, unha bem feita e esquece todo lá o corre que a gente passa no dia a dia que não dá para ser essa boneca, né? Exatamente. Então essa mulher, ela tem que ser ouvida. Então, às vezes eu promovo no meu ambiente de trabalho lá para ela se sentir pertencente ali e me dizer exatamente o que incomoda. Eu dizer, eu posso ir com você até aqui. A partir daqui já não sou eu. A partir daqui você precisa fazer Pois terapia. é, aqui é uma outra coisa. Pra você cuidar da sua Porque cabeça. eu vou dar ela tudo e ela vai continuar triste. Vai continuar porque não é triste. sobre mim, Não. não é sobre aquele momento. E não é sobre nem o externo, é aqui Não, dentro, exatamente. né? Aqui na nossa cabeça e tal. Mas é esse caminhar que é a odontologia que eu gosto, tô adorando ver com grandes colegas meus, assim, que a gente está evoluindo. De deixar de olhar o paciente só para encher, para volumizar. É entender o que dói nele, sabe? Sim. É isso, gente. Olha só, então, mulheres, né? Eu sei que a gente tem uma pressão aí no mundo sobre as nossas vidas, mas vamos buscar o autoconhecimento, né? Pra gente amenizar essas nossas dores e transformar e, na verdade, dar valor para nossa identidade, né? Dar valor para nossa Isso aí. ancestralidade também, os nossos traços e tudo mais. Isso aí, voltamos daqui a pouco para falar mais sobre isso. Oiê, tudo bem? Que foi? Machucou o braço? Desodorante vencido. Não, eu posso te ajudar. Eu tô usando da Caju Cosméticos, gente. Tô amando, ó, desodorante natural, sem metais pesados. Ó o cheirinho, que gostoso. Uma delícia. Bom, né? E se você quer adquirir o seu também, você vai lá no Instagram da Caju Cosméticos e com o cupom do Viva Mais Leve você ainda tem descontinho. Quem sabe você não vem aqui na Bem Mais TV para fazer uma publi dessa. Tá muito bom. Cíntia, o que você tá fazendo aí? Comendo minha compotinha, muito gostosa. E o pessoal tá te esperando pra publicidade. Não sei. Não, e olha só, tem várias, eles mandaram várias. Não vai acabar, vai dar tudo certo, daqui a pouco eu desço. Primeira publicidade da Bendita Compota com a Bem Mais TV e você acabando com tudo. Ai, gente, eu não aguentei, tá muito boa. O que eu falo pra eles? Que é muito boa essa compota. Voltamos para o Viva Mais Leve aqui na Bem Mais TV. Eu sou Cíntia Pimenta, estou com a doutora Bianca Frias. Estamos falando sobre gestão do envelhecimento, odontologia, saúde bucal e vida, né? É verdade, tá tudo ligado. Tudo ligado, tudo ligado. E quando a gente fala sobre a questão da harmonização facial, que no caso da doutora Bianca, ela fala que é a gestão do envelhecimento, eu super concordo. Acho que tem tudo a ver e é muito mais humano isso, né? Muito mais. Como é que foi que começou, assim, esse boom? Como que as pessoas começaram a falar, nossa, isso é possível? E aí, no caso da odontologia, trouxe também essa parte, né, da harmonização e tudo mais? A odontologia, ela gerou esse nome, tá? Mas ele veio com a odontologia, não que foi a odontologia que criou. Já existe essa... Os médicos já trabalham com essa parte toda de ácido hialurônico, com botox, há muito tempo. O que a odontologia trouxe? Ela trouxe, na verdade, acho que um maior olhar para isso, e isso como uma especialidade. Não existia antes na medicina, não existe essa especialidade de harmonização. Cirurgião plástico, dermatologista, que eram especialistas nessa área de estética, eles mexiam com isso. Mas a odontologia, que sempre estudou face, porque é isso que é importante a gente frisar, né? Não tem necessidade nenhuma de haver competição,
Porque cada um tem um nicho. Sim. E, na verdade, todo mundo pode oferecer o mesmo, contanto que se tem estudo sobre o assunto. Sobre o assunto. O importante é a gente sempre deixar isso muito assim em pauta. É a capacitação profissional. Porque a odontologia ela trouxe um olhar muito maior para a harmonização. A especialidade como cadeira. Então, o profissional fica 2 anos focado em estudar o gerenciamento do envelhecimento, a face, em termos de harmonizá-la. É uma especialidade completa, Sim. né? Então, a odontologia trouxe esse boom, e com isso vem o quê? Tecnologia envolvida, Sim, total. novos produtos. Então, teve toda uma corrida de mercado para poder, né, obviamente, suplantar essa necessidade. Sim. E aí pronto. E assim, você vê mais pacientes homens ou mulheres, ou estado geral? Olha, graças a Deus os homens estão cada vez mais buscando se cuidar. Mas as mulheres, elas ainda são carro-chefe, não tem jeito. Mais uma vez é cultural, a mulher ela se cuida muito mais. Embora os homens estão vindo cada vez mais. A gente estava até conversando antes no intervalo sobre a maquiagem masculina, que é a barba, né? A gente fala muito que o homem não harmoniza, ele deixa a barba e vai ao barbeiro para poder... Eu vi um meme esses dias, que aí era um cara, né, assim, bonitão, com um barbão e tal, e aí depois a outra foto dele sem a barba, só que ele não tinha essa parte de baixo aqui, porque nasceu assim, enfim, não era um problema, é só o formato do rosto dele. Aí escrito, meninas, cuidado com o que vocês se envolvem, né? É porque bobo, mas faz todo sentido. Gosta do cara com barba, quando ele faz a barba é outra pessoa. E não só sobre isso, porque o que eu entendi lá do que me tocou foi que ela não estava falando sobre a estética da barba, mas falando de você conhecer as pessoas na profundidade antes de você se relacionar e se entregar e tudo mais, né? Isso tem total a ver. E eu vejo hoje as mulheres, assim, quando a gente fala de estética e de se achar bonita e de querer mudar o seu corpo e tudo mais, face... como a gente se compara com outras mulheres e não conosco, não assim, buscar a beleza em comparação com a outra pessoa e não consigo mesma, no sentido de você estar melhor a cada dia do que eu fui lá atrás. Ah, mas olha, a fulana tá assim, a ciclana tá assim. A competição, né? Uma competição. Mas é desde sempre, não dizem que a mulher se veste para outra mulher e não para ela mesma, né? Já falava sobre isso. Já. O que é uma pena. É uma pena, porque as pessoas gostam muito de falar sobre sororidade e não têm a menor ideia do que essa palavra significa, né? E eu acho isso ruim. E dentro da harmonização, a gente, infelizmente, acaba tendo isso. A gente falou lá atrás de padrões. É exatamente sobre isso. As pessoas copiam e colam os filtros e a sua artista favorita e querem... perder a identidade se parecendo com uma outra pessoa, achando que aquilo vai resolver os problemas da vida dela. Não vai. Não. E a gente estava conversando sobre como o homem é mais amigo do homem. Porque o cara falou assim, caraca, isso... não vê um tempo. Aí encontra e fala assim, nossa, aí tá careca. Aí o cara, ri. É que o homem ele fica bonito, careca e barrigudo. A mulher não, né? O homem envelheceu bem, ele fica charmoso. Gente! Aí a menina falou assim, seu cabelo tá meio branco. Aí já fica inimiga máxima da mulher, já leva pro coração, mas não tem jeito. A gente já é mais sensível em relação a isso, né? Mas a lidar por conta com essas de uma cobrança questões. social, eu acredito. Sim. É a sociedade que coloca a gente nessa bolha para que a gente tenha essa competição que acaba ficando ali intrínseca. E é ruim isso, né? É bem ruim. A gente tem que sair desse protocolo, sair disso. Simplesmente mudar por você. Mais uma vez a gente vai voltar a falar sobre se conhecer. Você vê que a gente volta ao mesmo. Quando a gente fala de autoestima, a gente fala de beleza, não importa os tratamentos que a gente tem, a gente fala sobre aquilo que me incomoda e sobre o que eu tenho que mexer em mim por mim. Porque mesmo que eu mude pela amiguinha, pela coleguinha, porque eu quero o rostinho da coleguinha, a boquinha da... não vai adiantar nada. No final do dia, quando eu tirar a maquiagem, eu sair do filtro do Instagram, quando eu for escovar e me olhar no espelho, sou eu ali, Bianca, que tá olhando. Eu tenho que amar aquela Bianca. É a Bianca que tá ali, no dia a dia comigo, que vai envelhecer comigo. Não, e essa gestão do envelhecimento, gente, não é barato, né, para nós mulheres. Porque você tem toda a questão do corpo, da saúde, da alimentação, de fazer uma atividade física, do autoconhecimento, isso tudo custa, tá? Tempo, dinheiro. Ser mulher não é barato. Mulher, é cabelo, é sobrancelha, é unha, é mais um monte de coisa. Então, por isso, homens, vocês querem levar mulheres para jantar, assim, por favor, né?
leva direito, não fica pedindo para pagar as coisas, dividir, não sei o quê, Não. porque agora tá nessa moda de dividir tudo. Não, porque não se for conto. botar no papel, na caneta lá, filha... Não, quanto custou pra ela Olha, chegar até ali, né? Esse nossa, jantar tá barato, fala. Esse jantar... tá muito barato, Isso, tá, querido? eu amo. Muito barato mesmo, né? Então, Concordo. assim, valorize, por favor, quando você tiver uma mulher bonita do seu lado, de outra Cheirosa, coisa. né? Isso. Perfume custa caro, um bom Caro. E homens que olham para suas esposas, já são casados, olham para suas esposas e falam assim, nossa, essa aí tá toda feia, tá toda baranga. Ela é um reflexo de você, tá? Desculpa te falar, isso é uma verdade que a gente tem que dizer. Adorei! Nós somos o reflexo do nosso Eu cônjuge. concordo. Isso Concordo é real, plenamente. meio um vice-versa, mas só que o homem, ele é mais um provedor de frente. E a mulher, ela é uma cuidadora ali, então ela precisa ser cuidada Ser também, nutrida, né? a Lógico, flor só ser desabrocha nutrida. se ela for regada, né? Isso, É aí. isso. Então, você quer ter uma flor e não cacto? É. Invista. Deixar secando ali, não. É isso aí. Invista alto, por Invista favor. alto, por favor. Exatamente. Bom, quando a gente fala assim sobre a questão, né, da harmonização facial, essa gestão do envelhecimento no rosto, assim, qual que é a parte do nosso rosto que mais é mudado, assim, e que muda e altera por completo o seu rosto? Hoje não, né? De um modo geral, o centro da face, quando a gente mexe nessa região que a gente chama de cerejinha, né, do bolo, que é o nariz e a boca, Aham. você muda muito. Muda Então as pessoas, muito, né? quando você mexe no seu nariz, você mexe com projeção de luz, com tudo, você vai mexer já com o seu lábio. Mexeu nariz e em boca, você já tem nariz principalmente. É o centro, né? Centro da face. Então, por isso que eu digo, a pessoa ela tem que saber muito bem o que ela quer mexer, porque ela perde uma parte da identidade dela quando ela mexe nisso. Tem até uma... Eu não sei se você já assistiu aquele filme Dirty Dancing, um filme antiguíssimo, que eu sou apaixonada. A atriz principal desse filme, ela mexeu no nariz depois. Ela mudou por completamente. Completamente. Ela diz que muitas das vezes, depois que ela fez a rinoplastia dela, ela parou de agregar certos papéis. Ela deu numa entrevista essa fala. Porque a identidade que ela criou, a comunicação com o público naquele filme, depois, não que ela não tivesse que fazer. Sim, É isso que eu quero que fique muito claro. Como a gente falou, se é uma dor que te traz da infância, mexer no nariz, ótimo. Mas você tem que entender o impacto dessa imagem no espelho. E faz mesmo. Eu tinha 2 pintas aqui, uma aqui e uma aqui. Eu tirei as 2. Outra pessoa. Aí esses dias eu estava olhando uma foto e falei, caramba, cara, como eu fiquei com saudades. Outra pessoa, a verdade. E a minha família tem também, né? A minha avó tinha tal, não sei o que. Eu acho que eu perdi essa coisa da identificação familiar por causa das pintinhas. pinta. Aí meu filho foi lá e nasceu com 2 aqui, só para lembrar que eu tinha. Que você veio dali. Mas eu tenho vontade de mexer no nariz. Só que, ao mesmo tempo, dá aquela sensação, né? Você fala, nossa, vai mexer, será que isso vai me impactar tanto? Porque, real, é muito emocional isso. Então, mas você tem que estar em paz com você para entender o que você está mexendo. E não precisa ser uma mexida drástica, a gente tem que entender isso também, que tudo tem uma idade, tem um porquê. Eu já mexi no meu queixo não é meu. E tá tudo bem, porque tudo bem. era algo que eu carregava comigo lá de trás, da Bianca, adolescente, que não fazia nada. Era impossível. Isso aqui que a gente está fazendo de perfil, jamais eu ficaria. Porque eu me sentia Noel Rosa. Aqui não tinha nada. Eu me sentia muito... É igual o meme da barba, né? Muito! Quando você falou isso da barba, eu me projetei completamente. Porque, então, pra mim, foi libertador. Sim. Porque eu sabia exatamente aquilo que me incomodava e colocar, por mais sutil que seja, vários vão olhar, mas ela precisa de mais. Não, é o meu montante. Para mim, isso me colocou numa posição que hoje eu me sinto mais segura para falar com uma câmera, para falar com você, para fotografar, sorrir. É isso. Eu gosto dessa liberdade que a harmonização dá. É isso que eu gosto. Da mulher se sentir bem na pele dela. Sim. Como uma pequena coisa. Eu coloquei alguns ml aqui que para mim foram vida. Fez a diferença. É isso. Ai, bom demais, gente. Bom demais. E se a gente se sentir bem conosco, né? Um cuidado específico. Cuidando sem exagero, Sempre. cuidando sem neurose. Cuidar com responsabilidade. Com responsabilidade. Por isso que é muito importante procurar o profissional certo. Isso. Para ele entender você, para ele entender o que você quer, para poder traçar um plano de tratamento. Porque não é forma de bolo, como a gente falou. Não, O que é bom para você não é bom para mim.
não vai ser bom para outra. É assim, cada um ele vai ter um tratamento específico. É bem personalizado, Sim, né? muito. Tem que ser, na verdade. E a gente tem muita coisa hoje. A gente está falando... Pele são camadas, então a gente está falando de flacidez, a gente está falando de... Tem tecnologias incríveis no mercado hoje, que você não precisa necessariamente fazer uma cirurgia plástica para modificar isso ou aquilo. Você pode trabalhar com flacidez em outros níveis. E também chegar num ponto e falar, olha, a partir daqui já não dá mais. É que você, se a sua modificação... Que até isso a gente tem que entender como um bom profissional. Eu posso te dar até aqui. E isso só um cirurgião plástico. Por isso que a gente não precisa falar do que a gente estava conversando antes, sobre uma competição entre as profissões. Sim, não existe isso. Quando bem trabalhado, os profissionais todos se interligam. Eu vou até aqui e agora começa você. É isso. Porque, né? É sobre isso. Ah, legal, gente. Isso aí, ó. Estou amando esse papo. Com certeza vocês também. E a gente vai para o intervalo, já volta para continuar aqui. O que houve? Ai, minha boca tá muito ressecada aqui, ó. No seu sol, frio. O que é isso? Hidratante labial da Caju Cosméticos. Mentira, você comprou? O cupom de desconto do Viva Mais Leve. Ai, arrasou, gente. Poxa, eu que sou apresentadora do programa, nem tenho o meu, você já agitou o seu, né? Deu mole. É, dei. E se você quiser também ter o seu produto da Caju Cosméticos, acesse o Instagram deles, adquira o seu. Com o cupom Viva Mais Leve você tem um descontinho. Quem sabe você também não vai vir fazer uma publi aqui da Caju Cosméticos na Vem Mais TV. Eu amo compota. Frutinhas e vegetais aqui nesses potinhos, assim, com caldas, muito bom. E essa da Bendita Compota, gente, arrasa. Aqui, de azeitona preta, o cheiro. Nossa, esse azeite é tudo de bom. Olha aqui, escorrendo o azeite. Tem também essa de bacon que eu comi num sanduíche lá em casa. Cara, sensacional. As crianças ficaram loucas. A gente substituiu, tirou a maionese, né? E botou ela aqui, ó. Você pode comer também, ter a sua também, tá? Não ficar só passando vontade aqui. Acesse benditacompota.com.br e com o cupom do Viva Mais Leve tem desconto, né, gente? Olha aqui, tudo de bom. Macio, muito gostoso. Ô, Paulo, quando tiver outra parceria dessa, assim, Vem Mais TV, Bendita Compota, me chama, adoro fazer publi assim. Amei. Muito bom, gente. Voltamos ao Viva Mais Leve. E olha, eu tenho uma super dúvida aqui. Quando a gente fala sobre a rinoplastia, essa cirurgia no nariz, né? Tem forma de você tem que abrir o nariz e raspar, ou você pode colocar também alguma coisa que você consegue modelar por fora? Não sei, explica um pouquinho pra gente. Para modificar a estética. Não, minha pergunta, né? Super confusa. Não é confuso. É porque, assim, mexer no nariz, como a gente falou, do centro da face, você tem formas. Você pode fazer uma rinoplastia, que é uma cirurgia. Aí é um procedimento já que a gente chama de mais invasivo. Ou você pode ir para um procedimento que é menos invasivo, que é a colocação de ácido hialurônico. Que aí, mas vai depender do defeito, né? Do que te desconforta. Que você quer mudar. Tem pessoas que têm aquela voltinha muito grande no nariz. Então, aí aquilo, às vezes, você tem que fazer uma cirurgia porque tem que raspar. Se ela não for tão proeminente, você pode preencher um outro lado que vai disfarçar. Ela disfarça. Aí o nariz fica mais retilíneo e você não tem aquela sensação já dessa projeção, dessa protuberância. Você pode empinar o nariz com ácido hialurônico. Então, existem essas opções. A odontologia, inclusive, ela tá para sair agora, uma nova normativa, onde a gente vai ter cirurgias faciais. E é o que a gente chamava antes de rinomodelação, que sempre foi uma das maiores encrencas entre a odontologia e a medicina estética, assim. A rinomodelação, ela foi um carro-chefe para ter um pouco disso, né? E isso tudo vai ser liberado, né? Porque a gente vai entrar realmente quanto cirurgião, mas é uma nova especialidade, como a gente conversou. Entendi. Mais uma vez, profissionais capacitados para fazer essas cirurgias estéticas, entendeu? O que é bacana. Mas a gente pode para os dois lados, pequenos defeitos, ácido hialurônico, maiores, o que incomoda a cirurgia. Ah, legal. E essa coisa do uso da caneta do Monjaro? As canetas emagrecedoras, isso, né? as canetas emagrecedoras, isso. Foram várias. Como que isso atua na questão da pele da pessoa? O Monjaro é a última molécula, né? É a modinha do momento para emagrecer de maneira rápida. E tudo que é rápido
que não tem um controle, ele acaba gerando um impacto, Sim, né? claro. Então, assim, qual é o maior impacto hoje? O emagrecimento é muito rápido. Então, como ele é muito rápido, você emagrece todo o teu corpo. O teu cérebro não vai entender que eu vou emagrecer só o corpo dela, mas eu vou deixar o rostinho dela bonitinho. Sim, não, claro. você perde gordura facial. Então, o que acontece? Tomba. Você vai... Ele limpa as gorduras do seu corpo? Ele, na verdade, não, a pessoa vai parar de ter vontade de comer. A molécula vai atuar fazendo com que você tenha uma inibição do apetite, você vai ter no início um enjoo, ela funciona de diversas formas ali e tem um emagrecimento, que você não come realmente. Mas então, isso não é muito, não tem que ser parece muito acompanhado. saudável Isso aí tem que ser acompanhado por um médico, por um profissional que vai te conduzir, caso se faça necessário o uso, né? O problema é que, como tudo no Brasil, isso tem um mercado enorme e a gente tem até as moléculas falsas de Monjaro, que é a tiazapatida, né? Aí tem as moléculas que não são reais, que não é um Monjaro mesmo, e isso vira em voga. E aí esse emagrecimento muito acelerado impacta na perda dos coxins de gordura do rosto. Então você tem flacidez, muito. Sim. A pessoa fica literalmente, às vezes, com a pele mais acinzentada, porque é muito Uau. abrupto. Então aí você começa a perder. A pessoa está com o corpo fininho, com cara de 60. Porque tomba, pitosa. É lógico, tudo vem, derrete, você derrete. Porque é o padrão de envelhecimento. Então, se você está pensando em tomar uma canetinha dessa, acompanhamento. Sim. Então, procura também um profissional, o seu dentista de confiança, para poder fazer um gerenciamento desse envelhecimento. Aí eu vou lá e vou trazer protocolos para você, para que você não tenha essa perda. Isso a gente está falando do Monjaro, mas a gente está falando de o quê? Cirurgia pós-bariátrica. Tá? Cirurgia bariátrica, então o pós da cirurgia bariátrica, a gente vai ter que fazer um gerenciamento desse envelhecimento. Isso. Porque essa paciente que teve uma perda muito grande de peso, isso vai impactar no rosto dela. Total, Sim, total. muito. Na pele, às vezes eu vejo Fi- aquele exceção de pele e tal, aquela coisa que a pessoa... No corpo, né? No corpo rosto todo. também vai ter, porque você perde os coxins de gordura que sustentam a face. O que sustenta o nosso rosto são o que a gente chama de coxins de gordura. São bolsas que ficam lá embaixo e vai mantendo a estrutura da pele no local. É natural envelhecer, isso ser absorvido e o rosto vai literalmente derretendo para o centro da face. Aham. Por isso marca mais todas Marca essas linhas mais, para o centro. isso. O que a gente faz no gerenciamento é voltar com isso para a lateralidade, é trabalhar as linhas de suporte lateral do rosto. Então, a gente pode estar fazendo isso para que você emagreça com saúde, inclusive no seu rosto, Claro, entendeu? porque isso mostra muito, né? O rosto Muito, marca demais. muito. Você vê pacientes, por exemplo, quer ver uma coisa que é maravilhoso? Corrida. É altamente metabólico, né? O corredor, ele tá ali com impacto com aquilo tudo, as intempéries do ambiente. Você já viu como é que é muito o rosto de quem corre em demasia? Como que a pele fica extremamente flácida, que mostra demais? Sim. Por quê? Porque é uma atividade altamente metabólica, que acelera muito, então você consome demais esses coxins de gordura. Então você precisa devolver colágeno. Essa é uma pele que perde extremamente a elastina e o colágeno, que é o que acontece no processo de emagrecimento. Então é um acompanhamento de Exatamente. suplementação. Suplementação que não é só sistêmica, Não. tá? Porque a pele, ela dificilmente vai receber o que você dá via oral a ela. Existe muito isso. Você tem que fazer no local. Entendi. Aí é utilizar bioestimuladores bem colocados, máquinas como o Ultraformer, por exemplo. Hoje a gente tem o Ultraformer MPT, que é uma tecnologia maravilhosa para a gente estar fazendo a cola dessa pele, né? É como se ele grampeasse a sua pele, ele ajuda nesse estímulo de colágeno. Isso tudo é entender o que você precisa e escolher o tratamento certo. É o tratamento certo. Tem muita coisa. São muitas coisas, né? Isso é isso mesmo, é entender o que vai a sua necessidade para você adaptar e não sair igual doido fazendo também. Não, saber que não tem milagre, né? Porque as pessoas querem milagres hoje, querem emagrecer lindas, secar e sabe que a pele vai cair. Então, não tem milagre. Tem assim, você se alimentar direito, parar de comer besteira, e fazer atividade física, beber bastante água, parar de comer coisas que têm muitas toxinas, assim. E isso tudo vai impactar na sua pele. Existe uma coisa chamada glicação, que a gente não sabe, que é o excesso do açúcar. Ele acaba com o colágeno. Então, a bebida, o álcool, ele acaba com o seu colágeno. O sol em excesso, perdão, ele acaba com o seu colágeno. Você consumir açúcar demais, vai gerar esse evento da glicação que também... Tudo isso vai fazer com que você tenha um processo de envelhecimento acelerado. Então, a gente tem que entender que um estilo de vida saudável vai impactar diretamente em como você vai envelhecer. Total. E é tudo junto, porque é o corpo, a mente, o rosto. Você vai se manter saudável como um todo, né? Porque, como a gente falou lá no início, a gente é um conjunto, não é só boca, nós somos uma máquina, um sistema completo.
que impacta em tudo. Total, total. É assim, uma dúvida que eu tenho. Eu já vi algumas pessoas que foram envelhecendo e eu vi marcas no rosto, como se ela tivesse aplicado alguma coisa no rosto e o que ela aplicou ficou durinho e o resto da pele ficou todo mole. Isso tem a ver, na verdade, com uma substância que ela está aplicando que é de péssima qualidade, provavelmente, né? Não, mas você disse que ela ficou com o rosto marcado, Ficou você com o rosto- ficava... É como se tivesse feito uma aplicação aqui e aí aqui ficou durinho e o resto tudo... Ah, que na verdade esticou uma determinada área do rosto e o restante você via que estava envelhecido, né? Estava envelhecido. É, depende da época. Isso não é porque ela aplicou algo nela e ficou, tipo, empedrou. Não é sobre isso. Não, depende do que foi. Do que É do foi, material que foi é. utilizado. Que a gente existia antigamente no início, antes da harmonização, tudo isso, existia o metacrilato, era uma substância que ela ficava ali, ela não é absorvida. Entendi. Então ela tinha Então o resto da pele vai envelhecendo, mas o metacrilato ele ficava lá. Ah, foi isso que eu vi, então. Ele não, provavelmente. e hoje em dia não se usa Não dessa se usa forma. mais. Não, antigamente usava-se muito, né? A medicina usava muito, mas sabendo se usar na localização certa. Existiam fios que eram colocados, o famoso fio russo, fio de ouro. Lá nos primórdios da estética se fazia muito, mas conforme você vai envelhecendo, dependendo do padrão de envelhecimento, eles ficavam aparentes, porque o rosto covava por causa do emagrecimento facial e eles ficavam ali. Então, hoje em dia, a gente tenta trabalhar com a musculatura e conhecendo esse padrão de envelhecimento. A gente vai entender como essa pele vai envelhecer para colocar na anatomia certa do paciente. E esses entendeu? exercícios que a gente fica fazendo assim, de mexer, de levantar, sei. isso aqui. O fortalecimento da musculatura Mas facial. é sempre bom. Não, tudo que se fala sobre fortalecimento de musculatura é óbvio que vai ter algum benefício. Mas uma andorinha só não faz verão. Entendi. Não adianta achar que esse só vai ser o isso. seu milagre, porque é claro que você vai exercitar a sua musculatura, isso vai te trazer um ganho, vai. Mas vão ter outras coisas que vão ter que estar alinhadas junto a isso, claramente, para que você tenha um impacto real para ter ali um rejuvenescimento facial. Né? O exercício facial por si só, dependendo de qual é a sua queixa, ele não vai resolver. Ele vai trazer tônus muscular. Tônus muscular, mas ele não vai Isso, mas te dar uma ritide, uma ruga, uma perda muito grande de flacidez, não vai ter. Uma perda grande de colágeno, não. Uma flacidez já bem visual, você não vai conseguir retornar isso só com... Não tem como. Não funciona dessa forma. Não funciona dessa Seria forma. maravilhoso se fosse, né? Mas é. não dá. É, porque é isso mesmo, né? Tem todo um tudão, né? É um de tudão. que a gente tem que É um estar. tudão. Você vê o paciente... Às vezes a gente pega pessoas que são fumantes, que ficam o tempo todo com biquinho. Assim, A quantidade de ruga perioral que ela fica por conta do movimento repetitivo, né? Então não fica. Aquilo ali vai... Fora que a nicotina, todo o restante do cigarro acaba. Então é mais uma coisa que prejudica. Ai, gente, São olha, muitas. muito bom, doutora. eu Amei a nossa também gostei conversa, muito. nosso bate-papo. Gratidão, né? Eu por adorei estar aqui com a também. gente. E quando as pessoas quiserem te encontrar, faz como? Bom, eu atendo no Rio de Janeiro, no Centro Empresarial do Barra Shopping. Tenho a minha rede social que vocês podem estar me procurando por lá, que é Bia Frias, @BiaFrias. Vai ser um prazer falar sobre gerenciamento de envelhecimento, sobre implantes, sobre devolver a autoestima através do que eu faço com muito amor há 22 anos. Com certeza. É isso, gente. Esse foi o Viva Mais Leve. Eu sou Cíntia Pimenta. Você está na Bem Mais TV. Para assistir esse, entre outros conteúdos, acesse nosso canal no YouTube. Pode assistir a gente online, em tempo real, pelo bemmaistv.com.br. Um beijo, até a próxima. E ó, vou continuar aqui meu bate-papo. Quem sabe na próxima eu não esteja com o narizinho mais em pé. O bom é que foi leve, né? Eu achei que foi gostoso. Mais leve. E foi leve. Não, isso que é interessante, porque a conversa ela ficou leve. Sim. Você vai deixando, a gente vai fluindo. É bom, porque você tira suas curiosidades durante. Isso, e e que legal. são de várias pessoas também que têm essa curiosidade. Mas isso né? que eu gostei, eu perguntei antes pra ele assim, e não vai ter um roteirinho? Porque eu queria... Não, ela vai começar a conversar com... É uma conversa. Tirar minhas dúvidas, ver o que as pessoas estão falando, ver o que está no mercado, o que eu vejo. É meio que a minha percepção sobre o que eu tenho visto eu por aí. assistindo seus outros programas, eu assisti daí um você viu? vi, Legal. você me trouxe uma fisioterapeuta pra eu achei legal. E você trouxe uma